E aí galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o inquérito policial. Bem, quando uma pessoa comete uma infração penal, antes que o Estado faça ela cumprir a pena, ele deve submeter essa pessoa a um processo. Esse processo vai dizer ao Estado que foi realmente aquela pessoa que praticou determinada infração, praticou essa infração em tais circunstâncias e a pena correta é essa. Esse processo é chamado de persecutio criminis, ou fase de persecução penal. E ela é dividida em duas: a fase pré-processual, fase inquisitorial, e a fase processual. O inquérito policial ele está na fase pré-processual. E o que seria o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo, é um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Civil e a Polícia Federal, com o fim de indicar a materialidade do delito e recolher indícios suficientes de autoria, para subsidiar o titular da ação penal com elementos suficientes para ingressar em juízo. Agora nós vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa mental nas características do inquérito penal. O inquérito penal ele é discricionário, ou seja, ele é conduzido pelo delegado de polícia e ele tem discricionalidade, ele tem liberdade para conduzir esse inquérito policial. Ele é escrito, é um procedimento escrito, ele é inquisitivo, ou seja, não há ampla defesa ou contraditório no inquérito policial. E ainda por cima, a mesma parte que acusa é a parte que julga, diferente do sistema acusatorial, que a parte que acusa é diferente da parte que julga, que é diferente da parte que defende, além de haver a ampla defesa e o contraditório. O inquérito policial ele é indisponível, o delegado não pode arquivar inquérito policial e ele é dispensável para o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público não necessita do inquérito policial para poder entrar em juízo. E ele é sigiloso, diferente da parte processual, que é pública. Aqui nós temos a súmula vinculante número 14 do STF, que diz que o defensor, no interesse do seu representante, terá amplo acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao direito de defesa do seu cliente. Ou seja, os elementos de prova que já foram documentados, o advogado deve ter amplo acesso a esses elementos. Só não terá acesso aos elementos de prova que ainda estão em curso ou ainda irão ser realizados. Aqui nós temos a instauração do inquérito policial. Primeiro precisamos saber que existem três ações públicas: a ação pública incondicionada, a ação pública condicionada à representação e a ação penal privada. Vamos ver a ação penal pública incondicionada. Quando o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício, ele pode ser iniciado por requisição do Ministério Público ou da autoridade judicial, ele pode ser iniciado por requerimento da vítima ou do seu representante legal. Se esse requerimento for indiferido, cabe recurso para o chefe de polícia e através do auto de prisão em flagrante. Quando a ação penal for condicionada à representação, então ele será iniciado por representação do ofendido ou do seu representante legal. Também pode ser iniciado por requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária, mas deve haver representação do ofendido. A auto de prisão em flagrante e temos também a requisição do Ministro da Justiça. Não possui prazo decadencial, mas ela não é obrigatória. E temos a ação penal privada, que pode ser iniciada por requerimento da vítima ou do seu representante legal, por requisição do juiz ou do Ministério Público, mas depende do requerimento da vítima, ou pelo auto de prisão em flagrante. Se a pessoa investigada no inquérito policial possui foro privilegiado, então necessita da autorização do tribunal competente. Valor probatório do inquérito policial. O inquérito policial ele não possui provas, são elementos de informação. E dentro do processo, esses elementos de informação colhidos no inquérito não podem ser utilizados para condenar o acusado.
eles podem ser utilizados para fundamentar a sentença, mas nunca para condenar o acusado, somente nesses elementos de informação, salvo as provas repetíveis, não antecipadas e cautelares. Irrepetíveis, antecipadas e cautelares. Agora vamos para os prazos de finalização do inquérito policial. Conclusão do inquérito policial vai depender do tipo de crime ou a justiça em que esse inquérito policial está sendo realizado. Como assim? Se o inquérito está sendo realizado pela polícia estadual, pela justiça estadual, ele vai ter 10 dias para ser concluído se o indiciado estiver preso ou 30 dias para ser concluído se o indiciado estiver solto. Admite prorrogações ao prazo do indiciado solto. Se for na Justiça Federal, no âmbito federal, o inquérito deve ser finalizado em 15 dias se o indiciado estiver preso, prorrogado por mais 15, ou 30 dias se estiver solto. Esse prazo também pode ser prorrogado de 30 dias. Na lei de drogas, 30 dias preso e 90 dias soltos, pode ser prorrogado por mais 30, por mais 90. Aí temos aqui a Justiça Militar, 20 dias preso, 40 dias soltos, prorrogado por mais 20, se for o caso. E Economia Popular, 10 dias preso e 10 dias solto. E por fim, o arquivamento de inquérito. O inquérito ele é arquivado por ordem do membro do Ministério Público, com autorização da autoridade judiciária. É um ato complexo. É um ato formado pela vontade de 2 agentes. O Ministério Público requer o arquivamento e o Poder Judiciário, o juiz vai lá e homologa. Aí temos aqui as situações que podem ocorrer. O Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito para o juiz. O juiz concorda, homologou, o inquérito será arquivado. Agora o juiz pode discordar desse requerimento de arquivamento do Ministério Público. O que é que acontece quando o juiz discorda? Ele vai remeter ao Procurador-Geral de Justiça, que vai mandar arquivar, se ele concordar com o juiz, ou vai discordar do juiz e ele mesmo vai... o juiz manda para o Procurador-Geral da Justiça. Se ele concordar com o juiz, que não é a caso de arquivar esse inquérito, ele vai remeter outro membro do Ministério Público, ou ele mesmo vai dar prosseguimento ao inquérito. Se ele concordar com o mesmo Ministério Público, que é caso de arquivamento, então ele vai pedir para o juiz arquivar. E nesse caso o juiz vai ter que arquivar. Aqui temos também falando um caso sobre arquivamento implícito e o trancamento do inquérito policial. O arquivamento implícito não é reconhecido pelo STF, é quando o Ministério Público denuncia apenas alguns indiciados, mas não denuncia os outros. Então entende-se pela doutrina que houve um arquivamento implícito em relação aos outros. Só que essa forma de arquivamento não é admitida pelo STF. E o segundo caso é o trancamento do inquérito policial, que é feito por meio de habeas corpus, quando houver uma ilegalidade na condução do inquérito policial. E aqui temos mais umas observações. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. O indiciar alguém significa que vai direcionar as investigações naquela pessoa. O inquérito policial ele pode ter várias pessoas indiciadas, pode ter uma pessoa indiciada, ou não pode ter nenhuma pessoa indiciada, mas é um ato privado do delegado de polícia. E por fim, uma alteração que veio com a Lei 13.964, que é o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, que é essa aqui, que investigações relacionadas ao uso de força letal por agentes de segurança pública no exercício de sua função, quando ocorrer isso, o investigado deve ser citado da instalação do inquérito policial e ele terá até 48 horas para indicar um defensor. Se ele não indicar um defensor nesse prazo de 48 horas, a instituição a que ele estava vinculado à época do fato tem o mesmo prazo de 48 horas para indicar um defensor em seu nome. Obrigado.